No final da Idade do Bronze, a astro-religião já tinha cedido espaço para as religiões politeístas da Idade dos Metais, as quais predominavam nos centros civilizacionais que estavam se desenvolvendo na Mesopotâmia, no Levante, no Vale do Nilo, na Anatólia, no Sudeste e no centro da Europa, nas planícies da Eurásia, no Mediterrâneo, na Península Arábica, no Sinai, no Planalto Iraniano, no Vale do Indo, no centro da Ásia e no Cáucaso. Em todas essas regiões, os antigos mitos da astro-religião neolítica já haviam sido sincretizados e uma nova geração de deuses, herdando valores arquetipais ancestrais, passaram a protagonizar as narrativas mitológicas. Na sequência da passagem do tempo, os Vedas começaram a ser escritos e as religiões védicas começaram a surgir no Vale do Indo. Mas os livros sagrados das religiões abraâmicas e persas ainda demorariam cerca de 1 milênio para começarem a ser escritos. E a matemática, a filosofia e a ciência grega também demorariam o mesmo tempo para começarem a ser registrados pelos antigos gregos. Por outro lado, a mitologia da religião egípcia já se encontrava amplamente documentada, e na Mesopotâmia, a astrologia babilônica, cuja origem remontava à já extinta civilização suméria, começava a se desenvolver a passos largos. Mas todo esse conjunto de conhecimentos e mitos, desenvolvidos paralelamente por diferentes povos, tinha uma origem comum, a qual remetia a um conjunto de populações que havia vivido nas regiões mais ao norte do Crescente Fértil cerca de 8 milênios antes. E para saber mais sobre como o conhecimento astro-religioso se transformou na sequência da passagem do tempo, fique comigo até o final do vídeo. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões. Esse é o sexto e último vídeo da série sobre a astro-religião neolítica. E você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você também pode se tornar um membro do canal. Conheça os planos de assinatura, escolha uma das 3 opções, assine e torne-se membro para ajudar o canal a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Você também pode ajudar o canal adquirindo meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A transformação do conhecimento astro-religioso. No início do primeiro milênio AEC, a astro-religião já havia desaparecido, mas o seu conhecimento envolvendo a mecânica celeste, a matemática e a produção de símbolos grafados já haviam evoluído e se transformado fortemente. Na Mesopotâmia, berço da civilização, os sacerdotes politeístas assírios e babilônicos já produziam tabuletas de argila com previsões de eclipses lunares e solares. Eles também confeccionavam mapas astrais, onde eram correlacionadas as posições dos astros com a ocorrência de intempéries terrenas, tais como tempestades e secas severas. Essas tabuletas ainda dividiam o céu em 12 faixas, correspondentes aos 12 signos zodiacais. E a rotina agrícola seguia uma sequência de atividades que se submetia ao compasso do tempo, regida pela repetição de ciclos que já eram amplamente dominados e ainda fortemente regidos
pelos movimentos das estrelas. Nessa época, a Mesopotâmia já era uma região que contava com poucas chuvas, de forma que a colheita dos grãos se dava nos meses mais secos do outono, longe do período das caudalosas cheias que atingiam o Tigre e o Eufrates. Essas violentas cheias da bacia do Tigre-Eufrates contrastavam com a gradual inundação do Nilo. Anualmente, os vales férteis do Nilo eram inundados de maneira lenta e progressiva, em função do derretimento do gelo da primavera, que acontecia nas montanhas no interior do continente africano, onde localizavam-se as nascentes do Nilo e dos seus afluentes. Essa inundação lenta e progressiva do rio Nilo contrastava com as violentas cheias verificadas nos rios da Mesopotâmia, onde as inundações eram caudalosas, irregulares, imprevisíveis e indestrutíveis. O Nilo, por sua vez, simplesmente transbordava o nível do seu leito no período de cheia, dentro de um esquema previsível, ao final de julho, normalmente no espaço de tempo entre 2 ou 3 dias após a ascensão da estrela Sírius. Durante quase 3.000 anos, os antigos egípcios podiam contar com 3 meses de cheia, de agosto a novembro, com poucos períodos de exceção. Essa cheia anual acabou se tornando um importante marcador dos padrões da vida egípcia, definindo quais eram as tarefas que a força de trabalhadores, liderada pelos sacerdotes e burocratas, deveria se ocupar. Enquanto a inundação acontecia, os egípcios trabalhavam nos projetos de construções das obras públicas dos templos ou do faraó. Na sequência, de novembro a março, eles restabeleciam seus campos e semeavam as culturas. No período seguinte, de março a julho, eles se empenhavam nos esforços da colheita, época na qual os grãos eram processados para a produção do pão, da cerveja e do vinho. Esse também era o período no qual os coletores de impostos do faraó saíam para recolher tributos. Na sequência, agosto chegava novamente, trazendo uma nova inundação, e o ciclo de atividades ao longo do ano se repetia mais uma vez. Essa rotina anual da sociedade egípcia era um típico legado herdado da organização social surgida com a astro-religião, assim como o conhecimento astrológico que, ao longo do segundo milênio AEC, se desenvolveu na Mesopotâmia. E nas regiões do entorno do Mar Egeu, esse mesmo legado astro-religioso também seria alvo de dramáticas transformações. Na sequência de meados do primeiro milênio AEC, os gregos começaram a estudar e a correlacionar as propriedades dos números ao cosmos e à alma imortal. A suspeitar que o Sol fosse apenas uma estrela como qualquer outra do firmamento, a desenvolver um primitivo conceito de átomo, no qual toda a matéria seria formada por pequenas partículas, a calcular com notável precisão a circunferência da Terra, a propor um modelo heliocêntrico para o sistema solar, a descrever o movimento da precessão dos equinócios e deduziram com boa proximidade a distância e o tamanho da Lua. Todo esse conhecimento só foi alcançado após sucessivos milênios de aperfeiçoamento da bagagem astro-religiosa neolítica, que culminou no desenvolvimento da matemática, da geometria e da astronomia. E numa trilha paralela, o conteúdo arquetipal e mitológico da astro-religião também culminou no desenvolvimento das posteriores religiões politeístas, védicas, abraâmicas e persas, que desenvolveram sistemas distintos, mas fundamentalmente parecidos no que se refere às estruturas de crenças e mitos. Nesse sentido, mitos descrevendo a criação do mundo, a criação dos homens, a imortalidade da alma, a existência de passados pré-diluvianos, a ocorrência de um grande dilúvio e a dispersão das línguas, também se difundiram por meio das diferentes religiões que surgiram entre os inúmeros povos da Eurásia Ocidental e do norte da África. No início da nossa era,
O conhecimento e a sabedoria da astro-religião já haviam se transformado totalmente, de tal forma que ela já não era mais reconhecível, embora tivesse irradiado a partir do norte do crescente fértil para uma ampla região do nosso mundo. O início da contagem do tempo. A astro-religião neolítica, surgida ainda no final do Mesolítico, despontou como um esforço coletivo envolvendo a busca por abundância de alimentos. Numa época em que a agricultura estava apenas começando a ser desenvolvida, os primeiros agricultores neolíticos desconfiaram que existiam melhores épocas para promover o esforço de plantar e de colher, as quais, se fossem corretamente identificadas, poderiam aumentar a fartura de alimentos. Dentro desse contexto, os homens e os deuses firmaram um acordo agrícola, qual foi intermediado pelos sacerdotes da nascente astro-religião. Esse acordo previa que os homens deveriam refrear seus instintos, adorar aos deuses e realizar um árduo trabalho laboral. Em troca, os deuses recompensariam os homens com períodos de fartura e abundância, e com o domínio sobre os animais e a natureza. Como resultado, a vida das populações dessas primeiras comunidades agrícolas se conectou a um ciclo de rotinas e de obrigações, continuamente demarcado pelo compasso da passagem do tempo, tendo se perpetuado ao longo das sucessivas gerações humanas, para nunca mais se afastar da companhia dos homens. Por volta de 4000 AEC, a marcação da passagem do tempo assumiu um novo patamar, quando ele passou a ser regulado a partir da introdução do calendário de Nippur, qual foi desenvolvido na cidade suméria de mesmo nome pelos sacerdotes da religião politeísta suméria. Ele se baseava nos movimentos do Sol e da Lua, assinalava a ocorrência dos 2 solstícios, dos 2 equinócios e a passagem das 4 estações. Com o tempo, o calendário de Nippur acabou sendo adotado em toda a Suméria, regulando as atividades agrícolas, as práticas de cultos religiosos e as atividades sociais. Mais tarde, o uso desse calendário se expandiu para outros povos, tendo sido utilizado até os nossos tempos, ao que parece, na forma do calendário hebraico. Segundo esse calendário, o ano de 2024 do nosso calendário corresponde ao ano 5784 do calendário judaico. Fazendo as contas, verifica-se que a contagem da passagem dos anos teve início em 3760 AEC. Desde então, o início do registro dos perpétuos ciclos celestes começou a demarcar uma ininterrupta contagem da passagem dos anos, conectando de maneira definitiva a rotina do trabalho humano ao compasso da infindável passagem do tempo. E de acordo com a tradição hebraica, essa contínua contagem da passagem dos anos teve início ainda nos tempos da criação de Adão, o primeiro homem. A sincretização do conhecimento astro-religioso. Os gregos desenvolveram um notório conhecimento astronômico. Eles, por sua vez, herdaram muito do conhecimento astronômico dos babilônios, os quais figuram como um dos povos da antiguidade com o mais notável conhecimento astronômico. No primeiro milênio AEC, o conhecimento da astro-religião neolítica já havia se transformado e evoluído para uma forma de astro-religião que já não era mais neolítica, mas sim politeísta, em perfeita sintonia com o conhecimento e a realidade social e cultural vigente no início da Antiguidade Clássica. Nessa época, se deu a fase final do cerca de 1 milênio e meio de história da Babilônia, a qual é chamada de Império Neobabilônico, um período da história da Mesopotâmia na qual toda a região foi dominada pelos caldeus. Os caldeus foram um povo nômade, de origem semita,
que surgiu por volta do século X AEC, nas regiões mais ao sul da Mesopotâmia, e que, em 626 AEC, assumiu o controle da Babilônia, uma grande potência daquele tempo. Os caldeus eram conhecidos pelo destacado domínio que tinham sobre a astronomia, tendo adquirido fama de serem notáveis astrólogos, em função dos sofisticados cálculos astronômicos e dos elaborados horóscopos que produziam. Na época do domínio caldeu sobre a Babilônia, existia no Levante um pequeno e isolado reino agrário, localizado numa região montanhosa, o qual era chamado pelos seus habitantes de Reino de Judá, que se tornou alvo de uma sucessão de investidas babilônicas, até cair perante o poderoso exército do rei Nabucodonosor, da dinastia Caldeia, no ano de 597 AEC. Este episódio, registrado nos livros sagrados das religiões abraâmicas como o cativeiro da Babilônia, narra como a Babilônia, sob o comando dos caldeus, invadiu Jerusalém e promoveu uma onda de saques e de destruição na cidade. Segundo a narrativa do Gênesis bíblico, na sequência da invasão babilônica a Jerusalém, nobres e populares hebreus teriam sido deportados em exílio para a Babilônia. E a partir desse episódio, envolvendo a destruição e o saque do Templo de Jerusalém pelas forças do rei Nabucodonosor, a Arca da Aliança desaparece completamente do relato bíblico, e o seu destino passa a ser ignorado. Na sequência dos fatos, tanto o registro histórico como o Gênesis bíblico descrevem o avanço de Ciro, o primeiro imperador da Pérsia, sobre a Babilônia. Ciro o Grande havia fundado o primeiro Império Persa cerca de 2 décadas antes e instituído o zoroastrismo como sua religião oficial. Ao invadir a Babilônia em 539 AEC, o tolerante e sábio rei persa libertou os judeus que se encontravam cativos e permitiu o seu regresso para a região de onde haviam saído após quase 6 décadas de cativeiro. O exemplar mais antigo conhecido do Gênesis é um conjunto de manuscritos chamado de Textos Massoréticos, o qual foi escrito justamente por volta dessa época, durante o século VI AEC, em meio ao transcorrer desses eventos. Misturando fatos históricos e mitos, o episódio do cativeiro da Babilônia demonstra, segundo alguns autores, como o zoroastrismo acabou exercendo uma forte influência sobre o judaísmo e, por extensão, as demais religiões abraâmicas. Mas qualquer que seja o caso, o fato é que o conhecimento astro-religioso, na forma do conhecimento desenvolvido pelos sacerdotes e eruditos daquele tempo, já organizava os grandes períodos da longa pré-história humana de acordo com eventos ocorridos em eras zodiacais anteriores, as quais eram regidas pelas forças arquetipais associadas às respectivas constelações zodiacais, dentro do compasso do movimento do ano platônico. Esse conhecimento, derivado das primeiras observações da antiga astro-religião e evoluído com a passagem do tempo, parece ter sido discretamente e cuidadosamente registrado no Gênesis bíblico. Segundo os textos massoréticos, o ano de 4100 AEC foi a época do surgimento de Adão, o primeiro homem criado pela divindade hebraica, numa época muito próxima a 4300 AEC, quando teve início a Era de Touro. O início da era seguinte é assinalado pelo tempo de vida do patriarca Abraão, que, segundo os textos massoréticos, aconteceu por volta de 2160 AEC, época que coincide com o início da Era de Áries. Na sequência cronológica dos eventos narrados nos textos massoréticos, por volta do século XV AEC, se deu o episódio no qual Moisés desce do Monte Sinai carregando os 10 mandamentos e fica furioso quando encontra o seu povo adorando o bezerro de ouro. Essa narrativa mitológica descreve a adoção de antigos deuses, associados à Era de Touro, a era anterior,
simbolizada pelo bezerro, embora Moisés representasse a era de Áries, era simbolizada pelo carneiro, e quando ocorre o episódio narrado. Segundo alguns autores, o hábito que existe entre os judeus de soprar os chifres dos carneiros, que existe até hoje, sinaliza justamente a conexão entre a religião judaica e os valores associados à era de Áries. Na sequência da passagem do tempo, o Novo Testamento faz inúmeras referências à era zodiacal seguinte, a Era de Peixes, a qual tem início com a vinda de Jesus. Dessa forma, quando são feitas referências à nossa era, também chamado de Era Comum pelos historiadores, estamos nos referindo à Era Zodiacal de Peixes, ou simplesmente Era Cristã, como ela é mais comumente conhecida no Ocidente. Mas o fato é que são muitas as referências a pescadores e peixes que podem ser encontrados no Novo Testamento. Não por acaso, o peixe foi um símbolo muito usado pelas primeiras gerações de cristãos, embora o seu significado como uma referência astronômica à era de peixes seja atualmente ignorado. Uma outra passagem bíblica com referência à passagem das eras zodiacais pode ser encontrada no Evangelho de Lucas, a qual faz referência à Páscoa, que significa passagem da morte para a vida, se associando, portanto, ao ressurgimento de Jesus após a ressurreição no terceiro dia. Nesse trecho, Jesus é questionado pelos seus discípulos, que perguntam onde será sua próxima passagem, depois que partir. Ao que Jesus responde: quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Nesse ponto, muitos autores encontram uma clara referência ao movimento de precessão dos equinócios, manifestado na citação à Era de Aquário, que tem início na sequência da Era de Peixes. O homem levando o cântaro de água é o símbolo que representa o conteúdo arquetipal associado à constelação de Aquário, o portador da água, cujo símbolo era, até alguns séculos atrás, representado por um homem despejando um cântaro de água. Embora os textos sagrados das religiões abraâmicas façam referência às eras de Aquário, Era de Peixes, Era de Áries e Era de Touro, o conhecimento astro-religioso do primeiro milênio AEC ia ainda mais atrás no tempo, enumerando outras eras anteriores, entre elas a Era de Gêmeos, a Era de Câncer e a Era de Leão, a mais remota era zodiacal que a narrativa mitológica conhece. Nesse sentido, simplesmente não existem mitos associados a uma Era de Virgem, Era de Libra ou Era de Escorpião. No primeiro milênio AEC, os sacerdotes e eruditos já dominavam o conhecimento que envolvia a passagem das eras zodiacais, atribuindo a essa sucessão contínua um processo perpétuo, sem início e sem fim, infinito. Dessa forma, o ciclo adâmico descrito pelas religiões abraâmicas seria apenas um ciclo menor dentro de outro ciclo maior, o qual repete o enredo original dentro de uma perspectiva temporal menor. Se no ciclo temporal da astro-religião o dilúvio universal se deu na Era de Leão, o dilúvio do Gênesis bíblico só aconteceria mais tarde, por volta de 2450 AEC, segundo os textos maçoréticos. E se a dispersão neolítica das línguas se deu no oitavo milênio AEC, a dispersão bíblica das línguas no mito da Torre de Babel remonta a 2250 AEC, no final da Era de Touro, segundo a mesma fonte. Ciclos dentro de ciclos. De posse desse entendimento, a astrologia do primeiro milênio AEC, herdeira dos padrões arquetipais, mitológicos e astronômicos da antiga astro-religião neolítica, interpretaria o entendimento da nossa pré-história e história por meio da sequência das eras astronômicas, cujo início se dava na Era de Leão,
que havia sido regido pelo Deus Sol, o grande Pai Celestial e doador da vida. Esses haviam sido os tempos do fim da última glaciação, e quando ocorreu a maior elevação no nível dos mares que qualquer ser humano jamais viu. Na sequência, teve início a Era de Câncer, regida pela divindade lunar, que carregava valores arquetipais associados à fertilidade e aos ancestrais, quando, a partir do mito original da dispersão das línguas, os antepassados neolíticos plantaram as raízes da astro-religião na Europa, no Vale do Nilo e no Vale do Indo. Depois, foi a vez da subsequente Era de Gêmeos, quando talvez tenha acontecido algum evento original ainda desconhecido associado a um mito dos irmãos neolíticos antagonistas, qual mais tarde inspiraria os posteriores mitos de Horus e Sete no Egito, de Caim e Abel entre os semitas, e de Rômulo e Remo entre os romanos, entre tantos outros. Então, foi a vez da Era de Touro, a qual carregava valores arquetipais que conectavam o homem à terra, quando surgiram as primeiras civilizações, o Adão das religiões abrâmicas e o início da contagem do tempo. Na sequência, seguiu-se a Era de Áries, carregada com os valores arquetipais que a conectavam com a beligerância, as disputas e as guerras que se amontoaram nesse período. Em tom profético, os sacerdotes do final do primeiro milênio AEC profetizaram uma era de peixes, carregada de valores como a passividade e a bondade, tão bem traduzidos na figura do avatar de Jesus Cristo, cujo nascimento inaugura essa era. E para a era seguinte, a Era de Aquário, os ancestrais conteúdos arquetipais e mitológicos reservaram valores como a rebeldia, a quebra de padrões e o convívio social, prenunciando, mais uma vez, a chegada de um novo avatar. A fonte original desse conjunto de conteúdos repousa em valores arquetipais, os quais têm sido compartilhados por meio da oralidade, cujo início remonta aos tempos de uma das mais antigas línguas que os modelos linguísticos são capazes de hipotetizar, a língua nostrática. Dessa forma, o dia de nascimento da divindade solar de Jesus Cristo, em 25 de dezembro, não está escrito na Bíblia e nem em nenhum outro livro sagrado anterior. Os estudos de religiões comparadas identificam que essa referência encontra origem na religião politeísta romana, a qual, por sua vez, remonta a outras tradições ainda mais antigas, as quais invariavelmente encontram a sua origem na astro-religião neolítica. Por esse motivo, também não parecem existir inscrições egípcias descrevendo o nascimento da divindade solar de Horus no dia de solstício do inverno, uma vez que a origem desse conhecimento encontra-se em um tempo muito anterior ao próprio surgimento da escrita. O conhecimento astrológico do primeiro milênio AEC tornou-se, junto com as religiões daquele tempo, os últimos guardiões do antigo conhecimento astro-religioso neolítico, o qual se encontra na raiz dos padrões mitológicos presentes nas religiões do nosso tempo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana e o sexto e último vídeo da série sobre a astro-religião neolítica. Espero que tenham gostado. E como temos feito ao longo das últimas séries daqui do canal, o próximo vídeo será uma live, para a gente poder conversar sobre essa série e sobre os temas dos próximos vídeos daqui do canal. Então, fique ligado e não perca. Obrigado pela sua companhia até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar e de compartilhar esse vídeo. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, então se inscreva. E se já tiver inscrito, então torne-se membro. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo.